Coisa boa, só sucesso pra ele. Estamos aqui de volta com televisão. Teremos um bloco agora muito legal. Esse bloco que não tem pauta definida. Um bloco que todos os alunos fazem a pergunta que quiser sobre saúde ou sexualidade. Nas 3 primeiras temporadas, nós tivemos a presença do Dr. Rafael. E agora, para fechar com chave de ouro na edição de verão, nós temos uma convidada que é médica ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal e de alto risco, que adora ouvir música, tocar violão, percussão, ama os animais, gosta de viajar e conhecer novos países, é mãe da nossa aluna do terceirão, Kali, foi médica da minha esposa quando estava grávida. Quero convidar então aqui com vocês, doutora Luciana Rocha. Eu acho que esse clima e essa energia tem tudo a ver com você, né? Com certeza. Agradeço muito aí o convite, tá? E é um maior prazer aqui estar participando dessa galerinha jovem. Maior prazer ter minha filha ali na plateia. Já está bolando umas perguntinhas que ela não pode fazer em casa. E as amiguinhas dela também, né? Aqui é para todo mundo perder a vergonha. Eu acho que quando a doutora chega falando que é um prazer estar aqui, então eu acho que esse bloco vai ser top. Vai, com certeza. Auditório, então agora com vocês. Lembrando, então, meu amigo quer saber o quê, galera? Eu gostaria de saber o que você acha sobre o DIU de cobre e qual a chance de engravidar com ele. Quais são os métodos que a gente tem que fazer para prevenção, para não engravidar com o DIU de cobre? Certo. O DIU de cobre é um excelente método também, Ju. Ele tem uma duração, né, tá entre os métodos de longa duração, então o período dele de uso é de até 10 anos de segurança, e tem alguns inconvenientes que são principalmente relacionados ao aumento de fluxo menstrual e pode causar cólicas. Então, sempre que a paciente tem um interesse de colocar, a gente tem que ver como que já é o fluxo dela e, em relação à cólica, se ela já tem ou não, e informar que isso pode estar acontecendo. Tem um DIU mais novo no mercado que eles combinaram a prata também ao cobre, e, com isso, diminuiu esses efeitos colaterais, tendo maior segurança também. Ele encareceu um pouco, mas é um método bem acessível, é distribuído nos postinhos de saúde, tá? E ele custa em torno, assim, a partir de uns R$ 85,00 você compra um DIU de cobre, com essa duração de 10 anos. Né? A inserção é relativamente fácil, normalmente é feita no período da menstruação, tem que ser feitos alguns exames antes, então não é só chegar e colocar, normalmente, além do período menstrual, para colocar, o ideal também é que faça antes a prevenção do colo do útero, né, de câncer, e uma ecografia transvaginal, para saber se ela não tem nenhum problema interno no útero que contraindique o seu uso. Meu amigo quer saber como você descobriu qual era a sua área de especialização dentro da medicina. Então, eu tenho um papai, titios na família que são dessa mesma área, mas, assim, pelas diversas áreas que eu passei ao longo do curso de medicina, eu me interessei por diversas áreas diferentes. É uma coisa assim que você vai rodando, gostei muito de gastro, gostei muito de cirurgia vascular. Então, assim, queria fazer pediatria, na verdade, quando eu entrei no curso de medicina. E você vai tendo algumas experiências que você vai filtrando e vendo que você tem que ver o que você quer para o seu dia a dia. Então, gostava muito de cirurgia também, gosto muito desse bate-papo de consultório que a gente tem com as pacientes, gosto muito de fazer parto, de acompanhar pré-natal. E eu pensava já, desde o início, para vir para o interior. Então, tem algumas especialidades assim, que eu sei que seriam mais difíceis aqui. Por exemplo, até a mastologia, que é uma especialização que eu gosto dentro da ginecologia e obstetrícia, ainda é difícil o acesso aqui em Formosa, porque não tem ainda um serviço de quimioterapia, um serviço forte de mastologia nessa área cirúrgica. Então, eu teria que morar em grandes centros. E, por isso, eu já vim mais para a obstetrícia de alto risco, que eu consigo fazer meu trabalho aqui até um certo ponto também. A gente torce muito para que venha logo o UTI neonatal para Formosa e o UTI adulto, que vai melhorar bastante esse lado também de assistência materno-fetal. Mas eu me sinto muito realizada na minha profissão e fui pegando aí, desde o começo também da residência, mais e mais experiência com meu pai. E assim vai, 3 anos e depois mais 1 ano de outra especialização que eu fiz também, de medicina fetal. Eu gostaria de saber da senhora qual orientação a senhora daria
Para pessoas que têm relações sexuais por via anal, e tem sido comprovado que essas pessoas que têm esse tipo de prática, elas não chegam a completar, por exemplo, bodas de ouro. Elas morrem cedo porque desencadeia certas enfermidades cardíacas incuráveis. E aí eu queria saber da senhora qual seria a sua orientação com relação à constante troca de parceiros sexuais. Bom, essa é uma questão assim, né, que vem sendo cada vez mais comum, as meninas iniciando a vida sexual muito precocemente, em geral abaixo, né? É difícil a menina que passa dos 18 anos sem ter iniciado a vida sexual hoje em dia. Então, essa multiplicidade de parceiros aumenta muito o risco de se contrair HPV precocemente e diversos tipos de HPV, que são um dos principais causadores de câncer, não somente de colo de útero, mas também de vagina, câncer de vulva, nos meninos também, né? O câncer de pênis, o câncer de laringe. E o tumor anorretal aumenta o risco, sim, consideravelmente pela relação sexual anal, além de risco maior de aquisição de outras DSTs, exatamente porque, durante a relação anal, né, a penetração anal, acontecem mais fissuras ali na região pela diminuição da lubrificação, por mais que se use. Então, aumenta o risco, sim. Se a pessoa tiver o HIV, se tiver hepatite B, hepatite C, sífilis, aumenta o risco de contágio dessas doenças através desse tipo de relação. E o uso de preservativo já diminuiria bastante esse risco. Mas o preservativo, é importante frisar que ele não diminui totalmente o risco de aquisição de DSTs, não. O herpes vírus, por exemplo, o próprio HPV, pode acontecer pelo contato do restante da vulva com a região também ali da bolsa escrotal, a região dali do restante do pubis mesmo do parceiro. E, principalmente, se tiver lesões também, né? Como eu falei, lesões de vesículas, lesões de úlceras que essas DSTs causam, aumenta ainda mais o risco. Então, assim, o ideal seria somente, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também. Então, o que é que a gente orienta? Sempre, pessoal, começou a vida sexual, mesmo preservativo, do início ao fim da relação, é importante frisar que não é só antes de ter a ejaculação, é do início ao fim mesmo. E está fazendo os exames de prevenção, né? Então, a menina iniciou a vida sexual, tem que estar fazendo exame de prevenção de câncer do colo do útero, no máximo até 2 anos depois de iniciar a vida sexual já seria recomendado. Ou, no máximo, a partir dos 21 anos de idade, já tem que estar fazendo, sim. E os meninos também. Então, não é só procurar quando encontra alguma lesão, encontra alguma úlcera, algo diferente. Até porque grande parte das DSTs aparecem úlceras, aparecem feridas, e elas desaparecem. E depois elas progridem internamente, atingindo outros órgãos, atingindo o coração, né? Como a sífilis, por exemplo. Então, diversos graus pode acometer vários órgãos do corpo. Se for o caso neonatal, também passar para o filho, né, durante uma gestação, pode ter sequelas gravíssimas, né, do ponto de vista osteomuscular, do ponto de vista cerebral, de desenvolvimento neurológico, enfim. Então, assim, os meninos têm que procurar atendimento também, todo mundo. É criança, procura uma vez por ano, aquela consulta com o pediatra. Virou adolescente, uma vez por ano, que seja também a consulta com o ginecologista, com o clínico geral, com o urologista. O urologista não é só acima dos 40 anos de idade. Minha amiga quer saber até onde as cólicas menstruais são normais, a dor é normal, porque ela sente tanta cólica que ela chega a desmaiar às vezes de dor. Então, essa questão das cólicas menstruais é uma das principais causas de consulta, né, na ginecologia, porque mesmo antes da menina iniciar a vida sexual, já pode acometer de intensidades variáveis. Então, tem menina que, desde a primeira menstruação, já começa a sentir cólica, e isso pode ser uma coisa gradual, e a gente tem que investigar diversas formas de doenças que podem estar causando essas cólicas. Uma das principais que acometem as adolescentes, além dos cistos ovarianos que podem surgir, cistos hemorrágicos, é a endometriose, e doença que, quando não tratada, quando não diagnosticada, pode levar principalmente à infertilidade. Mas há diversos graus de acometimentos intestinal e a própria dor pélvica, que pode ser incapacitante, não somente no período menstrual, mas essa dor tende a se estender para uma semana antes do período de terceira menstruação. Dessa menstruação fica insuportável, perde aula, perde trabalho, vai parar na emergência, realmente tendo que tomar medicações na veia, Buscopan composto, anti-inflamatórios fortes, e depois que passa o período da menstruação ainda persiste com dor.
tem miomas uterinos, tem adenomiose. São doenças que têm sido cada vez mais diagnosticadas através de exames específicos e exames ainda pouco acessíveis para a gente pelo alto custo, né? Uma ressonância, por exemplo, de pelve, de abdômen total, custa aí em torno de R$1.000 a um pouco mais, né, R$1.200. Mas temos algumas ecografias especializadas também, que, com a melhora dos aparelhos e das técnicas utilizadas, tem sido possível mais e mais a detecção dessas doenças precocemente. Então, dessa forma, a gente pode fazer o tratamento específico, muitas vezes com hormônios, para que ela fique sem menstruar. Ou DIU hormonal também seria outra alternativa. Implantes hormonais, temos vários tipos, tá? Uma para cada tipo de doença, e isso tudo tem que ser discutido individualmente com a paciente. Que show, que show, que show! Luciana, você é fera. Eu tô do seu lado aqui, eu tô sentindo conhecimento fluir, assim, sabe? Que orgulho, né, gente, estar aqui com a doutora Luciana. Mais uma pergunta, então. Voltando a falar ali da pergunta da Ju, eu esqueci de falar, Ju. Então, o DIU de cobre é em torno de 6 em cada 1.000 de falha ao longo de um ano. Então, é considerado um método bem seguro, né? 99,4% de eficácia. E o DIU Mirena é em torno de 2 a cada 1.000 ao longo de um ano. Então, é 99,8% de eficácia. É bem eficaz mesmo. Eu, que sou professor de matemática, não sabia fazer as contas normalmente uma rápidas vez por ano. Uma vez por ano, em geral, é suficiente. Você decorou esse número aí, ou você fez as contas aqui agora? Ah, é de tanto falar para as pacientes. Meu amigo quer saber se a glândula tireoide tem alguma influência na fertilidade da mulher, caso a mulher venha a ter um câncer na tireoide ou algum tipo de problema. Isso pode afetar na fertilização dela? Com certeza. A tireoide é uma glândula que produz hormônios indispensáveis a todo o organismo, super importante para o metabolismo. Então, assim, a detecção faz parte do pré-natal, desde o comecinho, de preferência até antes, aqueles exames pré-concepcionais, quem tiver a oportunidade de fazer antes de engravidar, faz parte a dosagem do TSH, T4 livre, dependendo se tiver história familiar, tem alguns anticorpos que nós produzimos contra a própria tireoide, que também podem ser identificados através de exames laboratoriais de sangue, e que já deve ser tratado desde antes, e pode prejudicar, sim, a fertilidade, pode fazer ciclos anovulatórios, dificultar, então, a ovulação, o paciente ficar com menstruação irregular e ovulação irregular, demorando meses e meses para engravidar e alterando o ciclo, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, né, o excesso de produção de hormônios, né, ou o hipotireoidismo, a falta de diminuição dos hormônios. Mas, no caso, felizmente, essas doenças têm tratamento também e têm controle, têm que ser controladas, especialmente durante a gestação, com dosagens laboratoriais, muitas vezes mais de perto, mensais. E, em relação ao câncer da tireoide, ele vem crescendo também o número, cada vez mais, assim, o diagnóstico em pacientes jovens. Então, é comum, hoje em dia, a gente pegar paciente que está fazendo pré-natal e que já passou por uma tireoidectomia, muitas vezes total, né? Então, tira a glândula inteira. E ela tem que tomar hormônio pelo resto da vida. Tem que tomar cálcio, tem que fazer várias reposições de vitaminas também. Tá? Mas isso tudo, ainda com tratamento, é possível sim ter uma gestação tranquila, não deixa de ser de alto risco, mas que pode ser bem equilibrada. Meu amigo quer saber se, no período menstrual, é normal o útero inchar muito. Bom, então, assim, essa questão do útero inchar é porque, assim, acontece a produção de várias citocinas inflamatórias, com a descamação que ocorre no endométrio, que é a camadinha que menstrua todo mês, pela queda dos hormônios que a gente tem nesse período, então, que antecede a menstruação, causando a necrose dessa camada. Então, assim, em relação ao inchaço do útero, tem algumas doenças que provocariam mais esse inchaço, que seria, por exemplo, a adenomiose, essa camadinha que menstrua, que sai o sangramento pelo colo do útero, exterioriza pela vagina, quando ela fica no meio da carne do útero. E essa doença é um tipo de endometriose, mas no meio da carne do útero. Então, quando ela menstrua e o sangue vai para fora, ela menstrua também no meio da carne do útero, o sangue fica preso. Aí, nisso, sim, acontece de ter muita cólica menstrual, de aumento de fluxo menstrual, e, muitas vezes, o tratamento é hormonal, para ficar sem menstruar também, e, dependendo em casos avançados, e quando a paciente não deseja mais ter filhos, seria a esterectomia, que é a retirada total do útero. Mas a paciente incha no período menstrual por outras razões também, principalmente retenção hídrica, que fica com aumento, principalmente da região das mamas e da região do abdômen. Tem pacientes que retêm mais. E, para isso, quando a gente conversa com a paciente também, quando deseja usar algum método hormonal, tem vários tipos de hormônios que têm efeito diurético, exatamente para diminuir esse inchaço nesse período que antecede a menstruação. Uhul! Gente, quero pedir primeiro uma salva de palmas para a doutora Luciana.
Aqui está, então, o Instagram dela, se você quiser acompanhar a vida pessoal e profissional dela. Quero chamar a Manu Sanches. Manu, chega aí, entrega esse troféu, essa lembrancinha do televisão para você. Doutora, então, pode dar o tchau para a galera aí, então. Gente, muito obrigada, viu? Qualquer coisa aí, se eu puder ainda tirar algumas dúvidas de vocês nas redes sociais, estarei a toda disposição. Onde você atende, doutor Luciano, mesmo? Atendo ali na Mater Clínica, ao lado do IBCC. Entre o IBCC e a rodoviária de Formosa. Show. Então, meninas, fica a dica. Semana que vem tem Torta na Cara. Muito obrigado. Tchau, tchau. Hoje é você que está sofrendo, amor. E hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Canta comigo vocês e vai. Vocês jogam fora. E aí?